Olá, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima na área, para mais uma aula de ciências com vocês. Galerinha, do que nós estávamos falando na aula passada? Leis de Newton. Nós vimos que as leis de Newton, que são as leis que estudam o movimento, nesse caso aí a causa do movimento, né, que é a força, estão divididas em três. A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que trabalha lá as duas condições de equilíbrio, né? Que se nenhuma força atuar sobre esse corpo, ou ele vai continuar em repouso, ou com velocidade constante no movimento retilíneo uniforme. Nós vimos aí a segunda lei de Newton, que fala que quando a resultante das forças que estão atuando sobre esse corpo não é zero, ou seja, não é nula, essa força resultante depende da massa desse corpo e da aceleração que é adquirida por esse corpo devido à sua variação de velocidade. E nós vimos o que? A terceira lei de Newton, que fala que para cada ação eu vou ter uma reação que tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, mas o sentido é o quê? Oposto. E nós vimos que essas forças elas têm que ser de mesma natureza, ou seja, ou forças de contato ou forças de campo, e também elas não atuam no mesmo corpo, né, pessoal? Olha só, se eu aplico uma força aqui, ó, tô aplicando uma força aqui, a minha mão aplica aqui, qual é a reação? Vai ser do corpo na minha mão. Então, a gente pode ver que são em corpos diferentes, que tem aí a mesma intensidade e tem também o sentido oposto, certo? Entendido isso? E nós vimos ali exemplos de terceira lei de Newton, nós colocamos ali exemplos de força de contato, que foi chute na bola, flexão, a pessoa saindo de uma mesa, a pessoa caminhando, e também um exemplo de força de contato. Nós vimos lá da maçãzinha, que lembra, a maçã é atraída para o centro da Terra por causa da gravidade, não é, pessoal? E a partir de agora nós vamos falar sobre gravidade, então se liga lá, olha só. Então, por que os planetas do sistema solar giram em torno, né, ou ao redor do Sol? Descoberto lá por Nicolau Copérnico, né? Ele formulou, olha só, pessoal, os planetas giram em torno do Sol, ok? E aqui também, ó, você já se perguntou por que os objetos caem quando soltamos eles? Então, se eu tenho alguma coisa aqui na minha mão, opa, eu estou com o celular, escorregou, o que vai acontecer? Vai cair, né, gente? Dependendo do solo, vai quebrar a tela do celular, se não tiver proteção. Bom, mas qualquer objeto, qualquer coisa cai, isso é devido ao quê, pessoal? Nós acabamos de falar gravidade. Então, a gravidade é uma força de interação à distância. A gravidade é uma força o quê? De campo. Então, só para a gente lembrar, ó, força de contato tem diretamente o contato, como vocês podem ver, certo? Tá aí o contato aí direto, olha só o martelo com prego. E também nós temos aqui, ó, tá ali, ó, ação, a reação vai na cabeça do martelo. E aqui nós temos a gravidade como sendo uma força de campo. Por que força de campo? Porque ela atua, gente, à distância, não precisa ter o contato. Essa força de interação, ela é devido ao campo gravitacional, da mesma maneira que a força magnética é devido ao campo magnético e a força elétrica é devido a campo elétrico. Então, são forças de campo, ok? Então, tá aqui a gravidade, ela é uma força de interação à distância, ou seja, ela é uma força de campo. E também nós podemos falar o que, galerinha? Que ela é responsável por definir o peso dos objetos e fazer com que eles caiam no chão após serem soltos, ok? Então aqui, olha só, responsável por definir o peso dos objetos e fazer com que eles caiam no chão após serem soltos. Ela é uma das 4 forças fundamentais da natureza. Então, na natureza, nós temos 4 forças fundamentais, que é o eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. E a força gravitacional, ela é a mais antiga, assim, que foi descoberta, e também ela é uma das 4 forças fundamentais da natureza, ok? E também, olha ele aqui de novo, Isaac Newton, pessoal, foi um dos primeiros responsáveis pelas pesquisas sobre o tema e criador das leis da gravitação universal.
ok? E Albert Einstein, que veio bem depois de Newton, lá a partir, né, de 1900, ele ampliou o conceito com seus estudos sobre teoria da relatividade. Então, ele pegou todos os estudos de Newton para fazer as teorias da relatividade. Lembrando que a lei da gravitação universal de Newton e as leis de Newton estão dentro da mecânica clássica, que é para estudo do movimento, tá, pessoal? Então, aqui, gravidade define peso, gravidade é uma força de campo, certo? E também ela está dentro das forças fundamentais da natureza. E quando a gente fala em atração gravitacional, a gente pode falar que é uma ideia que é muito antiga, ok? Que tiveram várias tentativas de explicações na antiguidade. E aqui, olha só, a que perdurou, a que durou mais de 1000 anos, era baseado na ideia de a Terra ser o centro do universo. Então, antes de se pensar aí de nós sabermos, né, pessoal, que o Sol é o centro do universo e os demais planetas, olha só, giram em torno aqui do Sol, pensava-se que a Terra, né, olha só, pensava-se que a Terra que era aí o centro do universo, mas não era, ok? Então, Terra não é centro do universo, né, pessoal? Então, nós não somos o centro. Quem é o centro do nosso universo é o Sol, ok? Então, a partir disso, o pessoal pensou, poxa, vamos ter que explicar algumas coisas, né? Questão de atração gravitacional, alguns tipos de fenômenos, tá bom? E essa ideia de que a Terra era o centro, ela durou muitos e muitos e muitos anos, né? Devido também aí à questão de avanços da época, que não eram tantos, e outras questões também, tá, pessoal? Então, vamos continuar ali no nosso slide, olha só. O que nós temos mais? Assim, todas as coisas pesadas ou graves tinham seu lugar natural no centro do universo. Isso explicava porque as coisas caíam, elas simplesmente ocupavam seu lugar natural. Então, antigamente era assim, ó, coisa pesada, ela tinha um lugar natural no centro do universo. Então, se caía, ela só estava apenas ocupando aquele lugar natural, não, entendeu? Era uma lógica que eles tinham na época aí, quando se achava que a Terra era o centro do universo. Bom, Newton, como ele estudou tudo isso, pessoal, é claro que ele conhecia essa explicação, né? Mas na época em que ele viveu, essa ideia estava sendo muito questionada. Lá nós vimos que Newton nasceu em 1600 e alguns anos, que eu esqueci, né? E naquela época lá, essa ideia aqui, olha só, estava sendo muito questionada, ok? E assim um novo entendimento para a queda dos corpos se fazia necessário. Olha, esse entendimento aqui, tem coisas que esse entendimento não explica, então nós temos que buscar novas formas para poder explicar certos tipos de fenômeno, ok? E aqui, pessoal, nós temos a lei da gravitação universal. Olha só, aqui o nosso universo, como nós o conhecemos, nós temos aqui uma escala, ó, o Solzão ali, nossa estrela maior, como centro do universo, e nós temos ali os planetas orbitando ali em torno do Sol, ok? E o Sol, por ele ser bem massivo, né, ele vai ter um campo gravitacional, e ali os planetas vão estar interagindo com esse campo, e nós temos ali a força gravitacional. Então, a força da gravidade do Sol atrai os outros planetas para a sua órbita, ok? Que tem menor massa aí. E foi justamente a lei da gravitação universal de Newton, entretanto, a responsável por demonstrar que cada partícula do universo realiza atração às outras partículas, tá bom, pessoal? Assim, o Sol atrai os planetas em sua órbita e a Terra atrai a Lua e também os corpos próximos. Então, vamos ver a seguinte brincadeira aqui, ó. Tá aqui o Solzão, com a massa muito maior que os outros planetas, o campo gravitacional aqui do Sol atrai os outros planetas, certo? Cada planeta desse daqui tem os seus satélites naturais, né? Então, por exemplo, a Terra tem um satélite natural que é a Lua, e ela também tem um campo gravitacional e a Lua é atraída e fica ali orbitando, ok? E cada um dos seus planetas tem seus satélites que ficam orbitando em torno deles. Tudo bem entendido isso? Tudo isso é devido ao quê, pessoal? A força da gravidade, ok? A força da gravidade.
E aqui nós temos, olha só, continuando, falando aí da lei da atração ou lei da gravitação universal, pelos estudos de Newton, ficou claro que as forças possuem módulo, sentido e direção. Isso nós vimos lá nas leis de Newton, certo? E que suas naturezas são vetoriais, ou seja, além da intensidade, que é o valor numérico com a unidade newtons, nós também sabemos que a força resultante tem direção e também tem o quê? Sentido. Assim, a força de atração é diretamente proporcional ao produto das massas e diretamente proporcional inversamente proporcional, nesse caso, né, gente, ao quadrado da distância que separa os corpos, ok? Então, olha só, deixa eu escrever aqui para vocês. Aqui, se a gente for escrever, olha só, lá da segunda lei de Newton, vamos lembrar aqui, ó, da segunda lei de Newton. Força resultante é a massa vezes quem? A aceleração. A força gravitacional, pessoal, ela também está relacionada aí dessa forma, com massa, e também tem a questão da distância. Por quê, professora? Porque se eu tenho o Sol e a Terra, eles estão a uma certa distância. Se eu vou pegar o Sol e Saturno, eles estão a uma certa distância. Como é que eu faço aí a força de interação gravitacional? Essa força, pessoal, ela vai ser maior. Quanto maior for a massa, isso indica que corpos com maior massa têm maiores campos, né? Então, olha só, vai depender da massa dos objetos, ou seja, a massa do corpo menor e a massa do corpo maior, certo? E também, galerinha, vai depender da distância que separa esses corpos. Então, vê aqui um exemplo aqui comigo. Olha só, você tem ali, você pegou um ímã, tá aqui um ímã, né? Vamos imaginar que isso aqui é um ímã. E tá aqui um objeto de metal. Aí eu pergunto para vocês sentem que a interação entre o ímã e o objeto de metal, ela é mais intensa quando eu aproximo ou quando eu afasto? Vamos pensar? Exatamente, é quando eu aproximo. Então, quanto menor for essa distância, maior vai ser o quê? A força magnética aqui. Maior vai ser a interação. Eu posso ver que a moeda ela vai ser atraída mais rápido. Ali, gente, olha só, vamos voltar lá no nosso slide. A lei da gravitação universal é a mesma coisa. Quanto menor for a distância, maior a força. Então, menor distância, maior força, ok? Maior distância, menor força. Nós falamos que é inversamente proporcional. Então, tá aqui, ó. Se é inversamente, ela vai no denominador. Tudo que é inversamente vai no denominador. E Newton investigou que ela é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância, ok, pessoal? Ao quadrado dessa distância. Professor, então vou multiplicar a distância ao quadrado? Exatamente. E aqui, pessoal, dependendo do meio, tem a constante gravitacional, ok? Então, formulando a constante gravitacional vezes o valor das massas dividido pela distância ao quadrado. E essa aqui é a fórmula matemática da lei da gravitação universal. Entendido isso? E aqui, ó, todos os corpos se atraem mutuamente na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias, como está escrito aí. Tá? Deixa eu só apagar aqui, olha só. Tá aí a lei da gravitação universal de Newton, tá, pessoal? Ok? Entendido isso? Então, aqui, deixa eu só escrever mais uma vez. Aqui é inversamente proporcional. Aqui é inversamente proporcional, como está mostrando aqui. Olha só. Então, nós temos que a força gravitacional, vou chamar de Gzinho, é a constante gravitacional, massas e distância ao quadrado. Entendido isso? Fechou? Pessoal, continuando aqui, ó, vamos colocar a formulazinha de novo para vocês verem. Força gravitacional, massa, distância ao quadrado. Então, tá ali F de força de interação gravitacional, certo? A constante da gravitação universal, que ela tem um valor físico, fixo, né? Por isso que ela é
constante, ela tem um valor físico aí fixo, que é de 6,67 vezes 10 a menos 11, ok? E aqui as unidades, tá, pessoal? De força, de distância e de massa, tá bom? Mzão é a massa do corpo maior e Mzinho é a massa do corpo menor e D é a distância que separa esses corpos aí. Tudo bem? Então tá aqui a nossa lei da gravitação universal de Newton, tá bom? Que fala aí sobre a interação gravitacional entre os corpos, entre planetas, tá, pessoal? A gente usa isso aqui quando as massas são grandes. Então, geralmente é para planetas, o Sol e os planetas, ok? Entendido isso? Pessoal, olha só, foca aqui em mim. Então, nós vimos ali interação gravitacional, certo? Nós vimos que eu tenho os planetas e eu tenho esse campo, tá bom? E nesse campo ali, essa interação é chamada de força magnética. Eu vou mostrar para vocês agora, eu peguei ali na internet, tem um software muito bacaninha chamado FET Simulações. Esse FET Simulações, ele é da Universidade do Colorado, lá nos Estados Unidos, então são eles que desenvolvem e nós vamos usar aqui rapidinho só para fazer uma explicação, tá, pessoal? Então, o software deles e a gente só vai fazer uma explicação. Vamos lá, olha só, vou mostrar para vocês umas coisinhas interessantes. Se liga lá, ó, eu vou pegar aqui, vou sair aqui rapidinho, olha só. Vamos sair aqui, ó, tá aqui o software, tá bom? Ó, tá aqui a referência dele, tá? Não é da professora, isso aqui tá aqui o site dele, olha só, PHS Colorado, tá bom? É de uma universidade e eles têm várias simulações. Então aqui, olha só, vocês podem observar, eu tenho dois corpos com massa, como vocês podem ver aí, pessoal, olha só. Então imagine que eu tenho aqui, ó, a massa 1, certo? Vale 100 quilogramas. E aqui a massa 2 vale 500 quilogramas. Então aqui eu vou ter campo, claro, certo? E aqui eu vou ter o quê? O campo. Então eu tenho aqui a força aqui M1 por M2. Como é que faz para calcular, né, essa força aí? Aqui, olha só, se eu aumentar essa massa, ó, vou aumentar essa massa aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, tá vendo que tá aumentando o tamanho? Pessoal, o que está acontecendo com as setinhas? Deixa eu deixar em notação científica, fica melhor. Pronto. O que está acontecendo ali com as setinhas quando você aumenta a massa? Quando você aumenta a massa, a força que age ali, pessoal, ela, olha só o que faz? Ela aumenta, vocês estão vendo? Então, se eu botar a massa máxima aqui de 1000 quilogramas, nós temos ali, ó, a força que M2 realiza sobre M1 é a mesma força pela terceira lei de Newton que M1 realiza sobre M2, certo? Então, vocês podem ver, ó, que quanto maior essa massa aí, o que vai acontecer? Maior é essa força aqui. Então, olha só, se eu aumentar a massa do primeiro também, olha só, vamos aumentar. Opa, o que está acontecendo, pessoal? Aumentou a massa, eu estou aumentando a força de interação. E essa força aí de interação, ela é aumentada justamente pela lei da gravitação universal, onde você pega a massa do primeiro, você pega a massa do segundo, certo? Você multiplica pelo valor de G, que é da constante gravitacional, e divide pelo quadrado da distância. Então, por exemplo, aqui, olha só, vou diminuir a massa aqui, vou deixar bem pequenininha, 10, não, 40, ok? O que aconteceu com a força? Eu diminuí a força, porque massa e força são diretamente proporcionais. Olha só, vamos diminuir aqui também. Você está vendo o que está acontecendo, pessoal, com o valor da força aqui, ó? Ó, força de M2 sobre M1 diminuiu, ok? Aí aqui, vamos aqui, aumentar a massa do primeiro, ó. O que está acontecendo? Sempre que eu aumento a massa, eu aumento a força de interação. Entendido isso? Professor, e se você mexer na distância? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui. Se eu pegar M2, ó. Opa! Tá o quê? Diminuindo. Pessoal, porque é inversamente
proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto maior a distância, menor o quê? A força. Quanto maior a massa, maior a força. Se liga aqui para mim, entender essa relação de massa e força, ok? Galerinha, fica comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de ciências para vocês. Tchau, tchau!